Sabia que a salvação não começa na cruz do Calvário? Nem somente na hora que Cristo habita dentro do ventre da Virgem Maria. A salvação começou desde o Éden. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado resgatar um povo para si, porque sozinho o homem não iria até Deus. E tudo isso através da sua encarnação, vindo salvar tanto o nosso corpo como a nossa alma. Que você possa compreender mais esse fundamento da nossa fé. Hoje é o dia 18 do catecismo, da Confissão Belga, que nós estamos meditando, de 1561. Convido você a mergulhar no conhecimento da palavra, convido você a estar cada dia mais perto daquele que te chamou. Vamos depois meditar nos 4 capítulos do dia, hoje do capítulo 103 ao 106 de Salmos. Vamos para cima, que Deus os direcione, que vocês possam enviar para o máximo de pessoas essa live, para que mais pessoas tenham conhecimento e acesso à palavra do Senhor. Vamos, que o reino avance, que o reino avance. Artigo número 18 da Confissão Belga diz da seguinte forma: a encarnação do Filho de Deus. Confessamos, portanto, que Deus cumpriu a promessa que fizera aos patriarcas pela boca de seus santos profetas, quando no tempo determinado por ele enviou seu próprio Filho unigênito, eterno, ao mundo, que assumiu a forma de servo e nasceu à semelhança de homem. Vamos à primeira sentença, do qual retrata essa tão sublime confissão. Nós temos que ter claramente a imagem de Cristo em nossas mentes. Hoje nós vemos batismos completamente feitos de maneira meramente ritualística, tá? Sem profundidade de compreensão. Observe que às vezes nós olhamos e tiramos a compreensão do que é Cristo. A questão é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem. A questão é quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A compreensão está incluso em todo esse processo. Hoje nós não vivemos mais o mesmo tempo de antigamente. Claro que é o mesmo Espírito que atua. O que ocorre é algo completamente distinto na nossa sociedade. As pessoas já têm um padrão pré-formatado daquilo que é Cristo. Eles conheceram algo diante daquilo que a mídia ofertou, diante daquilo que seus pais falaram, diante de uma série de fatores que interferem sim na sua compreensão daquilo que é a verdade. Por isso que em alguns lugares eles preconizam antes um ensino acerca do que é a base da fé cristã, para que você esteja apto a compreender do que se trata, porque você, a partir do momento que você se torna cristão, que você tem essa convicção, naturalmente você vai ter que defender a sua fé. A questão é, quem é o Cristo que você foi batizado? O que se refere à encarnação do Filho de Deus? Como você explicaria o que é Cristo encarnando em um homem? O que é isso? Ele é Deus, ele não é Deus, ele é homem. Nós já abordamos algumas coisas relacionadas a isso, dentro ali do Catecismo de Heidelberg. Até mesmo por aqui nós já abordamos de maneira um pouco mais superficial. E agora ele aprofunda cada vez mais na encarnação do Filho de Deus. Então, se faz necessário hoje você ter essa plena consciência. Nós vivemos num país que nós temos muito acesso à informação. É livre a nossa convicção de fé. Nós vivemos num país laico, onde todas as fés podem ser professadas, então nós temos liberdade de expressão neste quesito. E isso é ótimo, é maravilhoso. Mas nós temos que tomar os devidos cuidados para que possamos saber quem é o Cristo do qual temos professado. Por quê? Nós estamos falando aqui acerca da fé protestante, o qual ela é distinta de todas as outras crenças, tá? De todas as outras crenças. A única fé que professa dessa forma é a fé protestante.
Cristo, da maneira como é professado, ela é um objeto único e exclusivo da fé protestante, porque é da onde emana toda a verdade que é das Sagradas Escrituras. As outras crenças, elas começaram a compilar uma série de situações, chegando a uma determinada linha de raciocínio. Lógico que eles podem argumentar que a fé protestante parte do mesmo pressuposto. Sim, são meras argumentações. Contudo, nós estamos embasados única e exclusivamente naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Tanto que este documento foi um retorno às Sagradas Escrituras, um retorno àquilo que as Sagradas Escrituras apontavam, aquilo que já está descrito nas Sagradas Escrituras. Nós não estamos acrescentando nada às Sagradas Escrituras, apenas estamos trazendo os pontos primordiais que defendem e fundamentam a nossa fé. Então, compreender o que é Cristo à luz da Sagrada Escritura se faz necessária. Cristo não é aquilo que eu acho que é. Jesus não é aquilo que eu imagino que seja. Jesus não é um hippie com uma faixa na cabeça, ali andando com as suas sandálias, de qualquer forma, ali mostrando simplesmente o que ele era. Cristo não é resumido ao que The Chosen te ensinou. Cristo não é resumido ao que um panfleto na rua te ensinou. Cristo é Deus encarnado, manifesto por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós não encontraremos Cristo em outro lugar a não ser nas Sagradas Escrituras. É ali que nós temos a firme convicção do que se trata a encarnação do Filho de Deus. Somente nas Sagradas Escrituras. Então nós teremos que mergulhar nas Sagradas Escrituras. Nós não encontraremos Cristo somente no Novo Testamento. Nós encontramos Cristo desde o primeiro verso da Bíblia. Que vocês possam ter essa convicção, que vocês possam cada dia mais mergulhar nas Sagradas Escrituras, que vocês possam se curvar diante de Cristo, porque Ele é nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor. Ele é a razão de estarmos vivos, Ele é a razão da nossa esperança. Então, mergulhe nesse conhecimento. Nós vemos aqui essa confissão, ele dizendo: confessamos então, portanto, que Deus cumpriu a promessa que fizeram os patriarcas. Por isso que eu apontei acerca do Antigo Testamento. Desde o começo ele já havia prometido. Não vou me ater a ler todos os versos que justificam tal afirmação pela escassez de tempo hoje, que ainda eu vou, como vocês bem sabem, eu ainda vou sair para dar aula, mas depois vocês podem procurar. Eu mandei para vocês já dentro da lista de transmissão. Se você não está na lista de transmissão, me procure, eu mando para vocês, mande direct, quem quer dá um jeito, se não pesquisa aí, Confissão de Fé Belga de 1561. Essa primeira parte ele menciona acerca de Gênesis, capítulo 26, verso 4. Diz assim: farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Nós vemos aqui essas promessas que já foram feitas aos patriarcas. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, diz: pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando removi do caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. Para sempre. Seu trono, continua aqui, calma aí, verso 16. Para sempre seu trono será estabelecido. Então, nós temos aqui mais um apontamento lá do Antigo Testamento, apontando justamente para Cristo. Vou ler mais um artigo que justifique o presente fundamento. Salmo 132, verso 11. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Então nós já vemos claramente a promessa de Deus feita a Abraão, do qual se estende ali depois a Davi, que apontava justamente para Cristo. Encontrar essa ligação é justamente necessário para que você tenha plena convicção do que se trata, do que é Cristo. Muitas pessoas se satisfazem com uma mera convicção superficial do que é Cristo. Pessoas vão a milhares de lugares
cumprir apenas rituais e não com entendimento. As pessoas professam Cristo com a boca e o negam por intermédio das suas atitudes, dos seus pensamentos, de tudo aquilo que ela vive em si. Então, é importante que vocês também o adorem em espírito, mas em verdade. Em verdade está atrelado ao que a sua palavra diz, porque nós somos conduzidos a uma obediência, a uma submissão ao que Cristo estabeleceu na sua palavra. Não existe ligação com Deus sem ligação com a sua palavra. Cristo não é aquilo que eu imagino simplesmente na minha mente. Ele é o que escolheu se revelar por intermédio da sua palavra. Nós vemos então que no tempo daí determinado por ele, ele envia o seu próprio filho, unigênito, e eterno ao mundo, que assumiu a forma de servo e nasceu à semelhança de homem, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Esse capítulo 2 de Filipenses é fantástico, Então leia com bastante atenção também esse verso. Em Gálatas 4, verso 4 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Ou seja, nós vemos aqui claramente que no tempo pré-determinado por Deus aconteceu as coisas que foram pré-estabelecidas já por ele. Cristo não foi um acidente, ele não olhou e viu que estava uma bagunça e falou assim: não, agora vai e desce Jesus, porque não deu. Eu errei e agora eu vou corrigir. Não, ele sabia que o homem iria errar. Todas as coisas estão sob o seu controle, no tempo certo. Aprove Deus enviar o seu Filho para vir nos resgatar. E agora ele continua enviando o seu Filho para nos resgatar diariamente. Diariamente, por intermédio da sua palavra, ele é ofertado a todos os homens, de maneira que todos aqueles que creem se curvam diante de Deus, tenham seus pecados perdoados, e agora a paz entre o homem e Deus, justamente porque a ira de Deus não recairá mais sobre o homem, porque Cristo a suportou na cruz do Calvário. Observe que a história da salvação só existe dentro da fé protestante. Deus invadindo a esfera humana, vindo resgatar o homem de si mesmo. Não existe isso em outra crença, As outras crenças não preconizam dessa forma. Nós preconizamos única e suficientemente a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Não há outro homem, não há méritos humanos algum. Não se trata de eu ir até Deus, se trata de eu ser um mero pecador, um miserável, do qual não conseguiria me salvar sozinho. Então Deus habita nesse corpo e vem resgatar de mim mesmo, do mundo e do diabo, aquilo que estava antes aprisionado. Essa é a maravilhosa graça, essa é a salvação que não tem nenhum mérito humano, Você não pode atribuir nenhum mérito a si, você não é bom, você não consegue fazer as coisas direito, você só faz porque o Espírito Santo agora habita em você e rege a sua vida. Se você faz por motivos egoístas, se você faz por motivos e razões próprias, imagina que está indo até Deus, você está tropeçando nas suas próprias obras, nas suas obras que não valem mais do que trapos de imundícias, que não passam de feridas de enfaixar, doenças, lepras. Imagina que nós estamos atribuindo a nós a nossa salvação. Se perguntar qual é a razão de você ser salvo, talvez você fale que você foi salvo porque você é um homem bom, um homem fiel, um homem correto, uma pessoa que nunca bebeu, nunca fumou, que não traiu, que não bateu em ninguém, que não fez nada. Mas você não é salvo por causa disso. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz por você. Se você não confiou no sangue de Cristo como seu único suficiente Salvador, como a única obra do qual você se apega, você está fadado ao fracasso. Se você confia nas suas habilidades, espere que mais tarde você verá onde as suas habilidades vão te levar. Observe simplesmente o que passa na sua mente, nos seus pensamentos. Deus sabe o que aparece nas suas mentes e nos seus pensamentos. E ainda assim Ele escolheu te amar. Então, não olhe para si, para os seus próprios méritos. Se curve diante de Cristo. Deus soberano invadindo a esfera humana para te resgatar. Que hoje seja o dia que você confesse Cristo e peça a Ele perdão pelos seus pecados, sabendo que você não poderia se salvar sozinho. Então, Ele toma como substituto daquela cruz, do qual onde você deveria habitar, onde eu deveria habitar, onde nós deveríamos sofrer essa morte constantemente, deveríamos estar padecendo no inferno, mas Ele já havia escolhido nos salvar para toda a eternidade. E no tempo presente, Ele aparece mesmo depois de milhares de tropeços, Ele invade a esfera
das nossas vidas e nos resgata. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Há uma transformação completamente e verdadeira, justamente por conta dessa encarnação do Filho de Deus, agora enviando o Espírito Santo para nos resgatar de nós mesmos e do poder do pecado. Tenham essa plena convicção, tá? Eu sei que parece ser muita informação, mas depois leiam os artigos de maneira pausada, que talvez você compreenda ainda mais. Me explica se você já tinha essa questão com Cristo, você já conseguia compreender dessa forma, que você possa deixar aqui explícito a maneira como você tem crido, as suas divergências, aquilo que você não compreendia ainda. Mas saiba que todos esses pontos que eu estou fundamentando emanam justamente das Sagradas Escrituras. Claro que partem de uma construção lógica, bíblica, daquilo que é. Que vocês possam entender justamente dessa forma. Continua dizendo, ele verdadeiramente assumiu a natureza humana, verdadeira com todas as suas fraquezas, sem pecado, foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo e não pela ação do homem. Nós vemos que ele estava sem fraqueza, suportando todas as suas fraquezas. Em Hebreus capítulo 2, versos 14 diz, visto portanto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Ou seja, era necessário acontecer da forma como aconteceu, da forma como foi pré-estabelecida por Deus desde a eternidade. Quando ele menciona acerca de sem pecado, nós vemos aqui o fundamento ainda em Hebreus, do qual nos traz firmes fundamentos para tal afirmação. Hebreus capítulo 7, verso 26 diz, é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra. Vão ter outros versos também, mas ficamos até aqui porque isso já é mais do que suficiente para a justificativa daquilo que foi alegado nessa confissão. Quando diz que foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo e não pela ação do homem, nós vamos encontrar também ali, logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo de Mateus e depois de Lucas também. Mateus capítulo 1, verso 18 diz, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, verso 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo concebe no ventre da Virgem Maria Cristo Jesus. Ele habitou ali, já nós não sabíamos que ele era o Cristo. Maria sabia, por conta da revelação, mas até ter a convicção é somente o Espírito Santo trazendo. Nós não poderemos ter esse próprio convencimento por conta da nossa intelectualidade. Somente essa obra regeneradora, da mesma forma que Deus fez nascer naquele ventre, ele tem que fazer nascer no nosso interior a concepção do que é Cristo. Então Cristo, ele não pode ser conhecido simplesmente a olhos naturais, mas ele precisa nascer do Espírito. É maravilhoso essa construção, nós vemos ali o devido apontamento acerca de nascer da Virgem Maria, que nós sabemos que ela não permaneceu neste estado justamente por conta de ser homem, falho, pecador, como todos os homens. Prova disso ela ali Jesus, procurando Jesus, quando eles vão até o templo, depois, onde você estava? Ele fala assim, não sabe tu mulher que deveria estar aqui na casa do meu pai? Porque se preocupas? No final das contas, se trata justamente de uma pessoa humana que passou pela experiência humana. Claro que nós a reverenciamos como devia, porque se trata da mãe de Cristo, mas nós não atribuímos a ela nada de extraordinário. Nós não oramos a ela, nós oramos sempre a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não há outro do qual seja intermediário dessas orações. Nós não oramos a Deus em nome de ninguém. Eu não posso orar a Deus
em torno de mim mesmo, tá? Você não deve também delegar as suas orações a nenhuma outra pessoa, e você deve orar com a sua própria boca. A mesma capacidade que eu tenho de orar, você também tem. Ah, Galego, você ora por mim, oro por você, mas eu tenho que orar também com você. Porque nós oramos sempre pela intermediação de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, nós cremos nesse único e suficiente Redentor. Não é um homem, não é o Papa, não é o Galego, não é uma igreja, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Entender a centralidade de Cristo é fundamental para que possamos avançar para uma maturidade, para que possamos viver de fato essa fé que tanto foi abalada e necessita todos os dias passar por uma nova reforma, um novo retorno às Sagradas Escrituras. Observe que a grande maioria dos que estão aqui provavelmente sequer leram o Novo Testamento, não leram 260 capítulos, do qual retrata o nascimento, a morte e a ressurreição daquele que o resgatou, e ainda disse que ele o resgatou. Diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas sequer conhece a sua palavra. Observe quantas contradições existem. Falam que ama a Deus, mas continuam nas suas vidas imundas. Falam que ama a Deus, que eles foram resgatados, mas resgatados do quê? Muitas pessoas vivem dessa forma, e nós não podemos mais admitir dentro da cristandade esse tipo de situações. Eles devem ser exortados, corrigidos em amor, para que possam de fato se arrepender e que a obra regeneradora do Espírito possa ocorrer nessa vida, porque essa obra que regenera, ela também santifica. Todos aqueles que confessam Cristo como seu único suficiente Salvador, Deus manifestará o seu poder nessa vida, o regenerando e o transformando cada dia mais, impregnando nele a imagem de Cristo. Se você ainda não consegue se enxergar dessa forma, que você possa se autoanalisar, se examinar e pedir para que Deus opere no seu coração tamanha transformação. Continuando, ele diz assim: para que fosse verdadeiramente homem, ele não apenas assumiu a natureza humana quanto ao corpo, mas também uma alma humana verdadeira. Pois, assim como o corpo e a alma estavam perdidos, foi necessário que assumisse os dois, para que ambos fossem salvos. No último trecho, ele começa a refutar, ir contra, aqueles apontamentos do qual estavam ali crescendo na época. Por isso que hoje, quando nós falamos também, nós trazemos algumas contextualizações das heresias que hoje ainda continuam a falar acerca de um Cristo completamente diferente. Nós vamos ver ali as testemunhas de Jeová, os mormons, do quais eles não professam o mesmo Cristo. Então, prestem muita atenção, não são todas as igrejas que professam Cristo conforme as Sagradas Escrituras dizem. Galego, mas você está ofendendo as outras igrejas. Eu não estou ofendendo as outras igrejas, eu estou falando do que as Sagradas Escrituras dizem. E se eles se ofendem, que se sintam ofendidos, porque eles ofendem o nome de Deus, profanando justamente contra a sua sagrada e soberana palavra. Isso é liberdade de crença, eles podem crer como eles quiserem, nós também podemos, e nós podemos refutá-los segundo a luz das Sagradas Escrituras. E também não se trata de refutá-los, porque as Sagradas Escrituras já assim o fazem. Nós não estamos aqui para discutir acerca de outras crenças, mas sim apontar o fundamento verdadeiro que emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Continuando, diz assim: por isso confessamos, contrários à heresia dos anabatistas, que negam que Cristo assumiu a natureza carnal da sua mãe, que Cristo partilhou da carne e do sangue dos filhos. Observe então que os anabatistas eram uma ala radical assim, onde eles começaram a enxergar as coisas de maneira completamente deturpada, inclusive negando que Cristo assumiu a natureza carnal de sua mãe. Uma série de heresias que deu margem para muitas heresias que ainda continuam a acontecer hoje, que surgiram milhares de questões, do quais depois nós poderemos até estudar acerca disso. Então pesquise bastante acerca desses anabatistas, vocês vão ver quantas coisas foram derivadas dali. Pensa que tudo são ramificações, as coisas surgem e depois vão surgindo as ramificações. Da mesma forma, o protestantismo ele é a origem e as outras vertentes são ramificações. Nós estamos retornando para a origem do que as Sagradas Escrituras dizem. O protestantismo é o resgate das Sagradas Escrituras que ficou adormecida durante
1.500 anos. As pessoas vão olhar, mas falam assim, mas e os outros anos, o que ocorreu? Deus estava de maneira soberana também guardando e guiando o seu povo, como ele sempre preservou um grupo remanescente. E agora nós vemos eles serem libertos pela palavra. Imagina que as pessoas não tinham acesso às Sagradas Escrituras. Hoje nós estamos aqui, cada um com a sua, cada um com o seu tablet, com as suas anotações, com qualquer forma do qual hoje nós podemos ter acesso às Sagradas Escrituras. Olha que maravilha. Isso que era detenção de poucos, que se julgavam poderosos porque tinham a palavra de Deus, imaginava que o poder vinha de deter essa palavra, e o verdadeiro poder está em Espírito Santo habitar em nós, e podemos proclamar essa verdade em autoridade do Espírito, não em nossa própria autoridade. Não se trata daquilo que eu sei, não se trata daquilo que eu faço, mas se trata daquele que habita em mim. Porque se ele não habita em mim, minhas ações são frágeis e falhas. Continuemos, então, esses apontamentos. Ele diz assim, que partilhou a carne e o sangue dos filhos. Hebreus 2,14, que nem nós mencionamos já ali anteriormente. Depois diz, ele era a descendência de Davi. Em Atos 2,30 menciona, mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes sentaria no trono. Nascido da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, todas as promessas feitas aos patriarcas, ali manifestas pela boca dos patriarcas, agora se cumpriam. Pensa que existiu uma série de um intervalo de tempo onde essas promessas foram feitas e depois elas foram realizadas, tá? Até 400 anos antes do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo, não haviam mais profecias do quais retratavam mais histórias sobre essa promessa da vinda. Aprove Deus, depois de 400 anos, enviar João Batista para proclamar justamente a vinda do grande Messias, e depois proclamar por intermédio dos apóstolos, e por último, por intermédio de Cristo. Olhe depois Hebreus 1:1 e vocês vão chegar a essa conclusão. Então, depois de encerrado o cânon bíblico proclamado pelos apóstolos e os homens usados por Deus, inclusive também por Paulo, nós veremos ali o cânon bíblico completamente fechado, tendo a completa definição daquilo que Deus estabeleceu como vontade soberana para as nossas vidas. Nós não repousamos nossa vontade em outro lugar, a não ser nas Sagradas Escrituras. Nós não somos guiados por nenhum outro tipo de entendimento, a não ser que emane das Sagradas Escrituras. Ainda que homens possam fazer milhares de coisas, nós nos curvaremos única e exclusivamente diante das Sagradas Escrituras. Qualquer outro evangelho que seja apresentado, que esteja distante das Sagradas Escrituras, nós refutamos. Por isso que nós voltamos àquilo que foi escrito há 2000 anos atrás. É a única razão e fundamento da nossa fé, que aponta justamente para Cristo encarnado. Nós vamos ver que ele vem do fruto da Virgem Maria, que nem é mencionado em Lucas, né? 1,42. Em alta voz Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres, é abençoada, e abençoada é a criança em seu ventre. Nascido de mulher, nós vamos ver justamente em Gálatas 4,4, que diz, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Um renovo de Davi, em Jeremias 33, verso 15. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Observe que o Antigo Testamento era sombras daquilo que haveria de vir, completamente revelado em Cristo Jesus. Imagine uma mensagem de 1000 anos depois acontecendo exatamente como foi prometido. Claro que as pessoas que estavam ali, eles já depositavam a mesma esperança que nós depositamos em Cristo. Eles não viram, mas eles já acreditavam no Messias que haveria de vir, onde estaria sua única e suficiente salvação. É muito importante você conhecer os fundamentos da fé, você conhecer do que se trata a fé que você professa. As pessoas aprenderam simplesmente a copiar, as pessoas pararam de pensar. Tá? Nós somos pessoas que viramos seres completamente superficiais. Nós imaginamos que por intermédio de um Instagram, de um vídeo de 10 segundos, os vídeos hoje têm durado isso, as pessoas precisam de 3 segundos, está diminuindo, né? Já estão falando cerca de 1,5 para você ter um gancho viral, para que você possa
prender a atenção da pessoa e quem sabe ela te escutar um pouquinho mais. As pessoas não têm paciência, elas não conseguem sentar para assistir um filme, elas não conseguem parar para ler uma folha de um caderno, de um livro, justamente por conta do que tem acontecido na nossa modernidade, o tanto de informações que nós temos recebido. Então, que você possa gastar esse período de tempo na sua manhã para mergulhar mais em conhecimento das Sagradas Escrituras. Todos os dias, 5h59, nós estamos aqui. Antes, é necessário que você ore ao Senhor, que você tenha a sua rotina matinal, acorde, escove seus dentes, tenha as suas práticas, de maneira que exalte o nome do Senhor, que Ele comece já guiando os seus dias, sabendo que Ele lhe acompanhará o resto do dia, o resto das suas vidas, se você de fato pertence a Ele. Se você de fato ainda não pertence, que hoje possa ser o tempo de arrependimento, que você possa crer que Deus invadiu o espaço-tempo por intermédio de Cristo, morrendo na cruz por você, e você sendo resgatado, porque você não poderia ir ao céu de outra forma, a não ser Deus invadindo a esfera humana. Todas as outras crenças falam de um homem sendo bom para ir até o céu. O cristianismo, o protestantismo em si, fala do homem sendo um miserável pecador, não podendo ir até o céu sozinho. Deus se faz carne humana para morrer pelo seu pecado, de maneira que agora nós vamos até o céu, não por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que foi feito. Claro que por conta daquilo que foi feito, agora nós fazemos todas as obras do quais Ele já nos capacitou desde a eternidade, para que o nome dele seja glorificado. É muita informação, mas depois vai lá e assiste novamente, até que isso faça verdade, faça sentido na sua vida e comece a jorrar de você. Continuemos. Rebento do tronco de Jessé, que está em Isaías 11, verso 1, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um renovo, um ramo que de suas raízes dará frutos. Procede da tribo de Judá, Hebreus 7,14, do qual nós já lemos, descendente dos judeus segundo a carne. Romanos 9, verso 5. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Da semente de Abraão. Gálatas 3,16. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e seu descendente. Observe que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seus descendentes. Isso é Cristo, pois o filho estava ligado à descendência de Abraão. Por isso ele tinha de ser igual aos seus irmãos em todos os aspectos, contudo sem pecado. Hebreus 2,16. Também sabemos que o filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Talvez você ainda não tenha entendido o que é o sumo sacerdote, nós já passamos por isso, nós já estamos em Salmos, nós já abordamos todos esses aspectos que foi estabelecido na antiga aliança, que representava justamente o Cristo que haveria de vir, o sumo sacerdote, o Cordeiro, tudo apontava para Cristo. Nós vamos ver a arca, tudo isso apontava para Cristo. Por isso que hoje nós não adoramos como a arca, por isso que hoje nós não temos um sumo sacerdote, por isso que tudo isso converge única e exclusivamente para Cristo. Em Hebreus 4,15 diz, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E por conta disso, há esperança para as nossas vidas. Que você possa continuar esperançoso no resgate da sua vida, não por conta do que você faz, mas por conta do que foi feito na cruz do Calvário. Que você não deposite a sua esperança naquilo que você é capaz de fazer, mas naquilo que foi feito. Você não deposite nada da sua salvação em méritos próprios. Se te perguntarem, se você morresse hoje, você iria para o céu, que você possa responder, eu habitaria o céu com toda a convicção e com toda a certeza, não por conta do que eu fiz, mas por conta do que foi feito na cruz do Calvário. Não há méritos nenhum em mim. Toda boa dádiva vem do alto, daquele que me criou, daquele que me fez, daquele que veio e me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos salvos única e exclusivamente por conta de Cristo, não por conta daquilo que nós fazemos. Nossa esperança está unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus. Assim, Ele é verdadeiramente o nosso Emanuel, isso é, Deus conosco, conforme está escrito em Mateus 1,23, aquele sublime verso do qual nós já lemos, mas irei ler novamente. E vejam, a virgem ficará grávida, ele dará luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Maravilhoso essa definição, maravilhoso enxergar as Sagradas Escrituras. Então nós poderemos ver que tudo
acontece de uma maneira maravilhosa, onde a salvação não começa na cruz, mas no ventre. O Deus eterno se fez homem de verdade. Ele não veio em aparência, mas em carne. Não apenas como um corpo, mas com a alma humana. Ele sentiu fome, cansaço, tristeza, angústia e nunca pecou. Jesus é o Deus que se encurvou até o pó da criação para levantar filhos do pó do pecado. Ele não nos redimiu à distância, mas assumiu nossa condição para nos dar sua glória. E hoje nos Salmos nós vamos ver essa lembrança da fidelidade de Deus da história do seu povo. E é justamente por amor a esse povo que o Verbo eterno veio habitar entre nós. Que nós possamos meditar agora rapidamente, porque meu tempo é curtíssimo, Salmo 103 ao 106, que vocês possam ler de maneira integral, mesmo porque eles são um pouco mais extensos do que nós estávamos lendo. O problema da leitura de Salmos é justamente isso, porque nós nos habituamos às vezes a ler de maneira bem rápida, e agora talvez você vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim, o que você fazia antes em 5, agora será em 10 minutos. E me fala se você no Instagram, rolando o seu dedo aí, você não fica meia hora e nem nota. Então, que você possa abrir as Sagradas Escrituras, deixe seu celular longe, tire depois e tenha mais um tempo de entrega ali ao Senhor. Pense que nós falamos acerca de 60 minutos. 60 minutos não corresponde a 5% do seu dia. Tá? Não corresponde a 5% do seu dia. Então entregue mais tempo ao Senhor. Você diz pertencer a Ele, você diz amar a Ele, mas você não tem tempo com Ele. Isso é completamente contraditório. Você quer habitar ao céu, mas aqui na terra você não frequenta sequer uma igreja, você não quer conviver com os irmãos, você não quer... Então, pergunta se este é o lugar para o qual você está indo. Pergunte se você de fato ama a Deus sobre todas as coisas. Esse salmo que é atribuído a Davi, ele diz: todo meu ser louve o Senhor. Daí ele diz no verso 3, ele perdoa todos os meus pecados. Verso 7, revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Ainda no verso 17 ele diz assim, depois no verso 17... Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem aos seus mandamentos. Então preste muita atenção, porque não basta simplesmente crer, é necessário também obedecer. Se você anda em desobediência, talvez você ainda não foi convertido, talvez não ocorreu uma transformação. A sua transformação é meramente aparente, e as aparências, as máscaras serão removidas. A hipocrisia diante de Deus é completamente inexistente. Você pode enganar muitos ao seu redor, mas nós não poderemos enganar Deus, que sonda todas as coisas. Por isso que todos os dias nós vamos até Ele pedindo perdão pelos nossos pecados, fazendo com que as nossas atitudes sejam transformadas, pedindo para que Ele transforme nossas atitudes, sonde os nossos corações e nos direcione a um amadurecimento e uma fé verdadeira. O Salmo de número 104, ele menciona ainda, ele continua ainda toda essa peregrinação sobre as histórias do que fizestes. Tanto que ele coloca ali no verso 5, firmastes o mundo sobre seus alicerces para que jamais seja abalado. Vestistes a terra com torrentes de águas, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som de seu trovão saíram correndo. É maravilhoso essas palavras aqui são os mais belos poemas já escritos no mundo. Nenhum autor humano poderia ter escrito tamanha poesia, tamanha beleza. Essas palavras devem fazer o nosso sangue borbulhar dentro de nós. Nossos olhos deveriam lacrimejar diante de tudo o que foi dito, porque é a palavra de nosso Pai que veio nos resgatar. Ele diz no verso 14, fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Observe que o que faz o pasto crescer não é você jogar semente, você jogar água. O que faz crescer é Deus. Se Deus não quiser, pasto não cresce, plantas não são cultivadas. Tudo o que está acontecendo acontece justamente porque nosso Deus, gracioso e misericordioso, escolheu habitar entre nós e nos resgatar. Ele diz assim, permites que da terra colham seus alimentos, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. No verso 19, ele diz, fizestes a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Imagina que ele dá ordem aos astros e dia após dia repete-se esse ciclo. Esse ciclo do qual foi estabelecido
por Deus de maneira soberana, do qual nós sabemos que todas as coisas estão em lugares perfeitos, porque sem tantas fundamentações sobre esse é chamado de ajuste fino do universo, não poderia existir vida, e somente um ser extra-humano, completamente transcendente para criar isso, que ele hoje é transcendente e imanente, ele transcende todas as coisas e está em todas as coisas. O verso 21 diz: os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhe provê. Verso 24: ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. Deus criou todas as coisas, Deus é maravilhoso, Ele é o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor, louvado seja o Senhor. Ele termina esse capítulo. Salmo de número 105 diz assim: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele e falem todas de suas maravilhas, e não maravilhas que são feitas para os homens, tá? Hoje os nossos louvores falam justamente daquilo que nós queremos, são louvores completamente antropocêntricos, onde o homem é o centro, você olha ali como você fosse o queridinho, como você fosse, não, Deus que deve ser exaltado, Deus que deve ser glorificado, que nós possamos rever as músicas que nós temos escutado, músicas que querem falar mais de feitos humanos do que feitos divinos. Nós queremos exaltar mais o pecador do que Deus que resgata o pecador. Então preste muita atenção, se você quiser recomendações de música que você possa escutar ali, Purples, Projeto Sola, João Manô, tem outros também que cantam músicas que retratam as Sagradas Escrituras, que são músicas de conteúdo completamente bíblico. Se vocês quiserem, depois eu também posso compartilhar com vocês músicas que fazem parte justamente, que edificarão a sua fé, e não que vão simplesmente ficar tratando os seus ouvidos e não o seu coração. Continuando, o Salmo de número 105, ele vai retratar ali, lembre-se, no verso 5, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendente de Jacó e seus escolhidos. Verso 9, é a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, o povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como porção de sua herança. Você vai ver que ele vai trazer todo esse histórico, é maravilhoso. Você vai ver José, vai ver as pragas do Egito. Então, observe que no final ele traz, no verso 45, tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem a sua lei. Observe que tudo que acontece é para uma obediência. Nós somos salvos para a obediência, porque nós não conseguiríamos obedecer sozinhos. Então o Espírito veio até nós para que pudéssemos nos submeter, ainda assim, voluntariamente a Deus, ainda que é Ele que opere em nós, Ele não nos força. Nós somos graciosamente transformados em seres que antes eram revoltados, agora nós somos feitos filhos e o amamos e glorificamos teu santo nome. E leiam então o Salmo de número 106, que ele continua também indo por esse quesito, se aprofundando um pouco mais de passagens do Antigo Testamento, e ele termina no verso 45, lembrou de sua aliança com eles, teve compaixão por causa de seu grande amor, fez seus captores os tratassem com misericórdia. Depois de presos, você vai ver o povo completamente liberto e liberto eternamente por intermédio de Cristo na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, habitando aos céus e enviando o seu Espírito para nos libertar de nós mesmos. Era isso que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe, que Deus te direcione, vai treinar você também. Cuida desse bucho, porque seu corpo também glorifica a Deus. Que você se alimente bem, que você possa glorificar o nome do Senhor. Se você quiser ajuda para treinar também, eu tenho um programa online que eu posso te ajudar. Eu não vivo de nada da igreja, tá? O que eu faço aqui, isso também não é mérito, não estou tirando os méritos de quem vive. Graças a Deus ele me abençoou com outras habilidades, e eu pretendo sempre viver dessas outras habilidades. Eu não pretendo viver em nada daquilo que a igreja possa oferecer. Claro que isso daí também não está no meu controle, está sob o controle de Deus, mas eu peço todos os dias a Ele que eu possa ser um fazedor de tendas, que eu possa abençoar o tanto que eu tenho sido abençoado, que eu possa continuar caminhando dessa forma. E então o meu meio de subsistência é esse. Eu sou advogado, eu dou aula, eu faço outras coisas, sou empresário. O que eu faço ali é simplesmente porque eu creio que aquele que me resgatou merece minha vida inteira. Então tudo que devemos fazer é para a honra e glória do Senhor.
Seja abençoado, que Deus te abençoe e te direcione. Esteja junto amanhã conosco, 5h59 da manhã. Fui, que 7 horas começa a aula, eu tenho que ir até lá ainda. Ainda bem que eu vou de moto. Ore pela minha vida, ore pela minha família. Tamo junto, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Tive que falar na velocidade 2, tudo isso porque é muito conteúdo para pouco tempo. Mas na eternidade nós aprenderemos muito mais ao lado do nosso Senhor e glorificaremos seu santo nome. Beijo, fui!